Pessoas humanas, professor Fernando aqui na escola, tudo bom com vocês? E lembre-se, exercício é vida, exercício é saúde, exercício é o remédio e hidratação, sempre. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Claudemir, na voz. Vamos para mais uma videoaula. Então, só para a gente relembrar alguns cuidados que nós devemos fazer. O uso da máscara, muito importante. E também nós devemos usar o álcool em gel. Então, higienização é muito importante. Professor Fábio falando, tudo bem com vocês, tudo jóia? Pessoal, um recadinho importante, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar seu like, ativar as notificações e muito importante, comentar aqui embaixo também, tá bom? Vamos para a videoaula? Bora! Pessoas humanas, tudo bom com vocês? A próxima atividade agora é dominó. Nós vamos ver os princípios básicos, as regras básicas, as peças e a dinâmica do jogo. Bora para o jogo de dominó é um jogo bastante antigo, bastante tradicional e está presente em diversos países. Ele consiste em combinar estas peças. Essas peças são numeradas de 0 a 6, mas essa numeração é feita por bolinhas, com quantidade de bolinhas. Essa peça, por exemplo, é uma peça que tem 0 dos dois lados. Essa peça aqui, ó, ela tem o número 1 dos dois lados. Número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, o que diferencia uma peça da outra é a quantidade de bolinhas. As peças também têm lados combinados. A peça ela tem dois lados, certo? Então, este, por exemplo, um lado é o 0, o outro lado é o 4. Aqui, ó, nós temos 4 e 5 do outro lado. E assim sucessivamente. O jogo consiste em combinar as peças em uma trilha. E como que funciona? Começa com a maior peça, certo? Essa é a maior peça do jogo, é o carrilhão. O carrilhão é a maior peça do jogo. No total, são 28 peças. Essas 28 peças são distribuídas entre os jogadores e podem ser de 2 até uns 6 jogadores. Você precisa dividir essas peças entre os jogadores, certo? E quem começa o jogo? O jogador que sai com o carrilhão. Esta pessoa coloca o jogo no centro da peça e a pessoa seguinte tem que ter o número 6, porque o carrilhão vai ter 6 dos dois lados. Se a pessoa seguinte tiver uma peça que tem o número 6, por exemplo aqui, 6 e 4, ela coloca a peça. O próximo jogador precisa ter ou o número 6 ou o número 4. No caso dessa peça aqui, é 4 de um lado, 5 do outro. Então eu coloco aqui. O próximo jogador precisa o quê? Ou ele precisa ter o número 5, ou ele precisa ter o número 6. No caso dessa peça, por exemplo, aqui, ó, tem 2 de um lado e 6 do outro. Então ele vai combinar essa peça no lado que tem o 6. O próximo jogador precisa ter um dos dois lados. Ou ele vai ter o número 2 ou ele vai ter o número 5. No caso dessa peça, por exemplo, tem o número 2 na ponta, então eu coloco. E assim sucessivamente. Se por acaso chega na vez de um jogador e ele não tem nenhum dos dois lados, ele precisa comprar uma peça. Sobra algumas peças do monte. Existe um montinho de peças que são as sobras. Chega na vez daquele jogador, ele não tem nem o 5 nem o 6, ele vai comprar uma peça do monte. Achou a peça que precisa, coloca e dá sequência. Lógico que isso é ruim, porque ele vai estar com as peças todas na mão. E vence, no dominó, vence quem se livrar de todas as peças primeiro. Agora vamos supor que chegou na vez desse jogador e ele não tem, ele sorteia uma peça e não tem nem o 3 nem o 5 no exemplo desse momento do jogo.
Ele pegou uma peça com 4 dos dois lados. Então ele pula a vez dele, ele passa a vez dele. Então, além dele não se livrar de nenhuma peça da mão dele, ele ainda acaba ficando com uma peça a mais. E aí o próximo jogador joga e vai vencer o jogo aquele jogador que conseguiu descartar todas as peças dele na mesa. Quem se livrar de todas as peças vence o jogo, certo? Para começar o jogo, você vira todas as 28 peças para baixo, certo? Sem ninguém ver os números. Você mistura as peças bem misturadas e aí você entrega 7 peças para cada jogador. Lembrando que a quantidade máxima de jogadores, na verdade, são 4 jogadores. Esse jogo participam 4 jogadores, então você vai distribuindo aleatoriamente, vai distribuindo de 2 em 2, até que cada jogador tenha 7 peças. E na última rodada aqui, uma peça para cada um. Dessa maneira, cada jogador ficou com 7 peças. Se tiver menos de 4 jogadores, 2 ou 3, aí sobra um monte para as compras, certo? Cada jogador precisa ver a sua peça. O outro jogador não pode ver a peça. Os demais jogadores não podem ver as peças uns dos outros. Essa faz parte da estratégia do jogo. Você precisa esconder as suas peças. O jogador que saiu com o carrilhão coloca a peça no centro. E o jogador seguinte precisa colocar uma peça. Se ele tiver, ele põe. Se ele não tiver, ele passa a vez dele. E assim sucessivamente até que comecem, até que comecem as falhas. Chegou na vez do determinado jogador, não tem, passou a vez, vai ficar sem descartar peça. Chegou o próximo jogador, não tem, passa a vez. Vence o jogador que se livrar de todas as suas peças primeiro e ficar com as mãos livres, certo? E é isso aí, pessoal. Próxima atividade de hoje, pega a tampinha com pêndulo. Uma atividade que vamos utilizar propriamente a tampinha, um barbante e uma bolinha de meia. Pode ser qualquer bolinha aí que você tiver disponível. Amarra o barbante nessa bolinha. Qual que é o objetivo? Nosso professor amigão aqui, Claudemir, vai estar tentando retirar as tampinhas dentro desse quadradinho imaginário que a gente fez. E o Fernando, o professor Fernando, vai ficar girando aqui o pêndulo e tentando fazer que o Claudemir encoste a mão no pêndulo. Encostou, perde a rodada, ok? Aí no caso o Claudemir conseguiu retirar todas as tampinhas, somou 12 pontos, né? Agora o Fernando que vai fazer a atividade, vai inverter com o professor Claudemir. Invertido ali, agora o Fernando vai retirar as tampinhas sem deixar o pêndulo encostar na sua mão. Lembrando, essa atividade aqui ela trabalha tempo de reação motora e concentração, ok? Faz com calma, sem pressa, pode utilizar as duas mãos. Você vai inventando as regras, encostou, perdeu a rodada, ok? Retirou 10 tampinhas, somou 10 pontos. Inverte e troca, o outro amiguinho vai de novo. E assim sucessivamente. Aí vocês decidem o tanto de rodada que cada um participa, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Lembre-se, muito importante, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e importante, comenta aqui embaixo. E até a próxima videoaula. Valeu!